Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 41. Diz assim: Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhes afofas a cama. Disse eu: Compadece de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, ele perecerá o nome. Se alguns deles me vêm visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias ensaindo, é disso que fala. De mim rosnam a todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna nele, e caiu da cama. Caiu de cama, não da cama. Já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, meu grande amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadeces de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo o que merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Amém. Senhor, fala conosco, que nada se perca nessa manhã. Pelo contrário, tudo se coloque no seu devido lugar em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, esse salmo é um salmo que parece que está acontecendo alguma coisa séria com Davi. O que estava acontecendo com Davi? A gente pode ver, lendo o salmo, que ele estava, ele tinha pecado. Ele fala: Senhor, me sara porque eu pequei. Mas também ele estava doente. A gente vê isso no salmo. E haviam amigos próximos que estavam caluniando ele, falando pelas costas. Tinham amigos que eram inimigos, mas também tinham inimigos que estavam desejando o seu mal. Se você olhar o texto, tem palavras como: quando ele vai morrer? Ele pergunta entre eles: quando será que ele morre? Quando o nome dele vai ser extirpado da terra? Davi está passando uma situação aqui bem difícil, não é verdade? Mas é interessante que o Salmo ele era escrito para ensinar, certo? Era para ensinar. Você escreveria para ensinar usando o seu pecado como referência? Cara, Davi era incrível. Davi falou assim: eu pequei, e o Senhor pode me perdoar. Só que ele fala isso para que o povo cante. Que louco, hein? Para que seja lembrado do pecado de Davi para sempre, enquanto se cantasse o salmo. Gente, só fala da sua dor quem foi tocado por Deus. A dor, ela só passa a ser uma referência para as próximas gerações quando a gente é tocado por Deus. Qual a diferença da dor de alguém que é tocado por Deus e de alguém que só sofre? Alguém que só sofre, a sua dor, a sua enfermidade, serve só para seu próprio sofrimento. A finalidade da dor e da dificuldade parece que é o seu sofrimento pessoal. E a grande maioria, de verdade, você vai encontrar falando das suas dores, de como está ruim, de como que sofri, olha o que me aconteceu.
E quando você ouve uma pessoa dessa, você fica assim, sem palavras. Né? Você fala assim, meu Deus, que coisa, não é mesmo? Mas quando você ouve uma pessoa que passou pela dor e encontrou Deus, ela vai falar assim, eu pequei, eu errei, eu sofri, mas Deus me sustentou. E assim como Ele me sustentou na minha dor, Ele pode sustentar você na sua dor. É diferente, você encontra alguém que se torna um legado para as próximas gerações. Sabe, nós pais podemos ser aqueles que sofrem e a dor termina no nosso próprio sofrimento. Ou nós podemos ser como Davi, que pegam as suas dores e transformam em ensino para as próximas gerações. E nessa manhã eu quero falar sobre isso com vocês. Eu quero falar sobre você pegar aquilo que está te acontecendo e você tirar o melhor proveito que você puder, transformando tudo o que você vive num ensino para aqueles que estão à sua volta. Quero te dar uma informação. Deus não te criou porque você era incrível, porque você é o centro do universo. Não. Ele te criou como parte de um propósito. E você pode passar uma vida toda vivendo apenas sofrendo a sua dor, ou cuidando dos seus interesses, ou cumprir um propósito eterno. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, Davi, ele vai lidar com questões importantes sobre culpa e responsabilidade aqui. Davi, ele faz uma canção incrível para nos ensinar, porque Davi ele é responsável pelo seu pecado. Ele encara de frente o erro dele. Isso é interessante, porque Davi podia dar boas desculpas. Ele podia falar, na verdade, eu herdei isso. É igual o político que acaba de assumir o governo de outro. Primeira coisa que a gente vai ter informação é de como o outro governo foi ruim. Por isso que agora ele tem que consertar o erro do outro e não pode fazer aquilo que ele prometeu. A gente sempre acha alguém para assumir a bronca que, na verdade, era a nossa responsabilidade. Davi não. Davi assume a sua responsabilidade. Fala para o seu irmão assim, é tempo de eu. Fala assim, não você. Eu assumi minha responsabilidade. Sabe, Davi, ele tem um ensino de ouro aqui. Davi com a habilidade tamanha de transformar a sua dor e trazer à tona para a sua alma a verdade sobre quem Deus é. Essa é a primeira parte do Salmo. Davi, no meio da crise, a primeira coisa que Davi faz, você vai encontrar em vários salmos isso. Ele lembra quem Deus é. A gente estava conversando entre os pastores, numa reunião de pastores essa semana, e a gente estava falando sobre frequência, né? Que ele fala que a frequência muda o ambiente. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E a gente estava conversando e estava muito filósofo aquele negócio todo. E aí eu falei para ele assim, você sabe qual é a diferença entre você ser um murmurador e você falar da sua dor para Deus? Aí eu falei, a diferença está no Salmo 41. Porque Davi ele tinha coisas para reclamar. Davi, ele tinha pecado, ficou doente. O amigo íntimo que comia pão na mesa dele estava traindo ele. Tinha gente de perto que sorria para ele, ô Davi, tô orando por você, meu irmão. Que Deus cure você. Mas por trás estava falando assim, quando esse cara vai morrer? Morre logo, desgraçado de uma filha. E tinha gente de longe querendo acabar com Davi. Davi tinha razão para reclamar. Eu vou falar para você, talvez você tenha razão para reclamar. Mas o que transforma a sua razão em murmuração é quando você não faz o que Davi fez. Sabe qual é a primeira coisa que Davi faz antes de falar do que está sentindo?
Ele fala quem Deus é. É a primeira coisa que a gente tem que dizer para a nossa alma. Quem Deus é. Em meio às dificuldades, a gente precisa se lembrar quem Deus é. Porque se a gente não fizer isso, a nossa queixa vai ser murmuração. E aquilo que podia ser um pedido, gente, tem igrejas, tem crentes, tem irmãos que passam uma vida toda orando, falando das suas dores, mas estão murmurando e falando para Deus. Como sofre, como é terrível, como eu sofro. Davi, ele falou tudo para Deus, mas antes ele falou coisas incríveis. E esse é ensino de ouro. Ele fala bem-aventurado o que acorde o necessitado. Porque olha só, ele começa a trazer para a alma dele verdades que vão nortear o que ele está vivendo. Se você não lembra o que a Bíblia diz a respeito do que você é, do que já aconteceu, você não vai ter um norte para passar o que está passando. Bem-aventurado o que acorde necessitado. Olha só o que ele fala que o Senhor faz. O Senhor livra no dia do mal, o Senhor protege, o Senhor preserva-lhe a vida, o Senhor faz feliz, o Senhor não entrega a descrição dos seus inimigos, o Senhor assiste no leito de enfermidade, na doença, o Senhor lhe afofa a cama. Ele começa a lembrar, gente, ele está doente, ele está passando por esse dia, mas ele começa a lembrar o que Deus faz. Porque se você não acredita que Deus faz, você pode orar, mas não vai acontecer, porque assim como você vê o Senhor, assim ele é para você. Por isso que a sua alma é o seu pior inimigo. O que você acha a respeito da vida é o seu pior inimigo. Se você não mudar a sua maneira de enxergar, você vai continuar vivenciando o que você sempre vivenciou. É uma grande idiotice a gente acreditar que a gente fazer as mesmas coisas que a gente sempre fez, falando o que a gente sempre falou, as coisas vão mudar. Não vão mudar. Você acha que você, com as suas palavras, pode mudar o que Deus vai fazer? Então não adianta você fazer confissões positivas se Deus está falando, se Deus quer te tratar, mano. Imagina, Jó foi entregue na mão do capeta. Deus falou assim: pode tocar, só não mata ele, o resto pode fazer. Não adianta você falar assim: vou viver os melhores dias da minha vida. É hoje, é agora, é agora, é agora. Para a direita, não, para a direita, para a esquerda. Não adianta. Porque se Deus falou que vai te tratar, vai te tratar. Mas, por outro lado, se Deus não vai te obedecer, o diabo vai te ouvir. E se você começar a falar um bocado de bobeira, diferente de Deus, que tem paciência com a nossa ignorância, o diabo vai usar cada uma das suas palavras contra você. Então, se você falar que você não consegue, não é que você está abrindo uma porta para Deus falar assim: agora eu não vou poder abençoar porque ele diz que não consegue. Caramba, estou com as mãos atadas, eu sou todo poderoso, mas não posso fazer nada. Não, não é isso. Mas o diabo vai pegar essa palavra e falar assim: você não disse que você não consegue? Cara, você não consegue. Aí as situações apertas, ele te lembra. Tá vendo? Você não consegue. É melhor você desistir. Tá entendendo? Mas Davi, ele não faz uma confissão positiva. Ele lembra o que Deus faz. Ele fala assim: eu já vi, eu já percebi, pela minha experiência, que quando alguém ajuda um necessitado, o Senhor o livra do mal. O Senhor livra no mal. O Senhor, quando ele está enfermo, afofa a cama dele. Ele lembra. E se você não lembrar o que Deus faz na sua história, antes de falar do que da sua dor, você corre o risco de murmurar até para Deus.
Primeira coisa que ele fala é que o Senhor o livra no mal. E eu preferia que o Senhor me livrasse do mal. De verdade, se ele perguntasse, Frank, o que você mudaria na forma como eu trato com você? Vamos começar então, Senhor. Em vez do Senhor me livrar no mal, o Senhor me livra do mal. Porque nada de ruim vai me acontecer, eu vou ficar só na maciota. Mas o Senhor não nos livra do, o Senhor nos livra no mal. Porque assim como o sol nasce para todos, para o injusto e para o injusto, a chuva chega para todos, para o injusto e para o justo e para o injusto. É, vocês entenderam, estava vendo se vocês estavam prestando atenção. A diferença é que o Senhor livra o seu. Ele não só fala isso, ele o faz feliz. Não o entrega a descrição dos seus inimigos. Sabe o que é entregar? É deixar na mão de quem está com vontade de te pegar. O Senhor não deixa. O Senhor protege, o Senhor livra você. O Senhor te assiste no leito de enfermidade. Era outra coisa que eu mudaria. Falei, Senhor, dá para mudar, em vez de o Senhor me assistir no leito, o Senhor nem me leva para o leito da enfermidade. Não quer nem chegar lá. Sabe o que ele está falando? Você vai ficar doente. Tá tudo bem, eu vou estar com você. Gente, a pior coisa que tem é alguém que vive uma vida cuidando só dos seus próprios interesses. E no final da sua vida no leito, ele não tem ninguém para ir lá, nem que seja para ficar do lado. Mas quando você assiste alguém nas suas necessidades, e a gente precisa entender o que ele está falando. A gente pensa, quando a gente ouve isso, porque o texto bem-aventurado, o que acode ao necessitado. Essa é a referência. A gente pensa em quem dá comida para quem tem fome. Também. A gente conseguiu na nossa. A gente tão pequenininho, né? A gente conseguiu fazer. Acudimos já 2 famílias e ainda tem 3 cestas. Um dia que a gente resolveu fazer, juntar a nossa força, tô orando para ver como a gente vai fazer para entregar, né? Mas gente, a gente consegue ajudar, mas é mais do que isso. Existem pessoas que estão necessitadas à nossa volta. Toda vez que você de alguma forma assiste essa pessoa, eu estou entrando agora num grupo do Augusto Cury, eu não sei falar em inglês o nome lá. Ele criou uma plataforma mundial, onde a pessoa que está em desespero, ela consegue entrar nessa plataforma e vai ter um conselheiro à disposição dela 24 horas por dia. Então, o que ele pede para quem quer trabalhar nessa plataforma? 1 hora por semana só. Né? O que a gente vai fazer? Acudir ao necessitado. Ele está falando, toda vez que você faz o bem, é o que ele está dizendo. O Senhor, ele fica, vamos dizer assim, essa palavra é muito forte, mas é para a gente poder entender. O Senhor fica em dívida com você, nesse sentido. Ele vai querer te abençoar. E mais do que isso, você faz conexões para a vida eterna. Conexões. Por isso que ele começa o salmo lembrando da alma, lembrando do que estava acontecendo com ele. Mas depois do 4 até o versículo 8, ele trata de 2 coisas completamente importantes e que nós precisamos entender. Primeira coisa, ele fala que ele pecou. Ele fala, eu pequei, Senhor. O Senhor pode me sarar? Ele fala sobre o seu pecado. Será que o Senhor pode me sarar? Me parece que o salmista aqui, Davi, ele associa a sua enfermidade ao seu pecado. Não sei se ele está certo ou não. É a porta que está batendo do banheiro, né? Ele associa a sua enfermidade ao seu pecado. Ele pode estar certo, não sei. Mas ele associa.
E ele vira e fala para o Senhor, então me sara, me cura, me perdoa e compadece de mim, tem misericórdia de mim. Essa é a primeira coisa, ele trata de um problema. Qual o problema? Ele pecou. Mas depois, lá na frente, ele fala da sua integridade. Como que alguém pecou pode falar da sua integridade? É porque Davi, ele entende muito bem como funciona o ser humano. Ele sabe o que ele pecou, mas ele também conhece o seu valor diante de Deus. Não é porque a gente pecou que a gente se tornou o nosso próprio erro. Os nossos erros não definem quem nós somos. Um cara que tem problema, por exemplo, com pornografia. A pornografia não é quem ele é o problema que ele tem. Você pode estar endividado e não conseguiu lidar com as dívidas. A falência não é quem você é o problema que você tem. Por isso que Davi, ele entende e separa as coisas, aí ele vira e trata de um assunto paralelo a esse. Só que os meus inimigos estão usando isso contra mim. Eles estão vindo contra mim, tá vendo, Deus? Mas apesar do meu pecado, o Senhor sempre me mantém perto. O Senhor protege a minha retidão. Cara, ele pecou, mas ele tem uma consciência tão clara de quem Deus é e de quem ele é, que ele consegue transitar no processo de cura do que eu errei, sem danificar o processo de quem ele é, da sua identidade. É complicado eu falar isso, mas ele começa a falar sobre o inimigo dele. Ele fala, eles estão vindo, quando eles ficam falando, rosnando. Eu gostei dessa palavra. Eles não só falam, eles rosnam. Alguém já ouviu um ditado da época do Joelso, que falava, cão que rosna não, cão que ladra não morde? Mas eu gosto dessa expressão porque é justamente isso. Eles são como cães que estão rosnando. O cão, quando rosna, ele está te avisando, não chega perto, né? Parece que os inimigos estão assim com Davi. É interessante que ele usa uma expressão que Jesus usou para falar, sabe de quem? De Judas. Ele fala, o meu amigo íntimo, que eu confiava, que comia o pão comigo. É a mesma expressão que Jesus mais tarde vai usar, se referindo a Judas. É a traição. Ele fala, aquele que botava a mão, comia o pão comigo, mordeu o meu calcanhar. Ele fala, aquele que confiava, que comia o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Ele usa a mesma expressão. E Davi, então, ele entra num assunto que eu queria, esse é o tema, vamos dizer assim, da palavra. Eu falei de tudo isso para a gente entender. Eu queria dizer para você, você tem inimigo. E inimigo, se você não lidar com ele te alcança e te fere. Agora, quem são os inimigos? Para Davi, a gente vê bem claro. Davi estava doente, acamado, mas ele teve uma traição de um amigo íntimo, de uma pessoa. E às vezes a gente fica romantizando o evangelho, e eu vou falar de alguns inimigos que a igreja teve e que Jesus teve. Mas parece que é errado a gente encarar algumas pessoas como nossos inimigos. Porque a Bíblia manda a gente amar até os nossos inimigos. Mas como que você vai amar um inimigo se você não reconhece ele? Tem lógica o que eu estou falando? Ou não tem lógica nenhuma? Se você não é inimigo, se você não reconhece o seu inimigo, você não tem nem como amar. Liberar perdão não tem como fazer nada. Então eu queria que hoje você abrisse os olhos e reconheça
reconhecesse quem é o teu inimigo. Inimigos caluniadores. Você vai ver Davi falando sobre isso. Davi fala tão pesado que ele fala assim: Senhor, o que adianta o Senhor me acudir depois que eu estiver morto? Eles estão querendo acabar comigo, você não está vendo? Inimigos. A igreja também teve inimigos. Primeiro inimigos da igreja, sabe quem foi? O povo judeu. Na verdade, a nata religiosa judaica. Os fariseus, saduceus, escribas daquela época se levantaram como opositores. Eram judeus descrentes. Lá em Apocalipse, falando a respeito deles, chama os da sinagoga de Satanás. Eram os inimigos da igreja. E a igreja precisava reconhecer isso, gente. Porque se você não reconhece seu inimigo, você se entrega para ele. Você sabe que durante muito tempo houve uma perseguição tão grande que os cristãos tinham que se esconder. Agora você imagina se eles não reconhecem os inimigos e não se escondem. O cara tá vindo para matar e ele, oi, amigo, você é um grande amigo, vem cá, vou orar por você. O cara vem e te prende. Eles tinham que se esconder porque eles reconheciam o inimigo. É uma pregação esquisita, eu sei. Mas a gente precisa abrir os nossos olhos para a gente não levar pancada que a gente não precisa levar. Em um momento, apareceu um anjo e falou assim: cristãos, ou Jesus falou para os discípulos: olha, quando chegar aqueles que vos perseguirem, eu quero que vocês se entreguem e fiquem parados. Não. Ele fala que eles seriam como lobos correndo atrás das ovelhas. Significa que a ovelha vai fazer o quê ao ver o lobo? Picar a mula ou correr. Outra oposição que eles tinham era o Estado. Roma se levantou contra os cristãos. Tem um tempo atrás eu preguei sobre o sermão de Jesus, quando ele está sentado diante do templo e ele fala sobre coisas que aconteceriam nos últimos dias. E aí ele diz sobre a oposição, porque ele fala sobre opositor era Roma. Roma se colocou contra os cristãos. Nero põe fogo em Roma e ele precisava trazer uma culpa. Né? E quem conta essa história é Flávio Josefo. Quando Nero começa a colocar culpa em Roma, ele fala o seguinte: ele diz que os cristãos eram pessoas sádicas, que eles se comiam, porque eles tomavam o sangue e comiam do corpo. É o que nós vamos fazer hoje aqui. Só que é o pão e o vinho. Só quem ouvia de longe. E ele falava assim, entre eles há um grande, não sei se essa palavra é feia, mas um bacanal. Porque eles são todos irmãos, todos juntos. Eles são pessoas inimigas do Estado. Nero representava Roma. O Estado era inimigo. Gente, eles fugiam de Roma. Outra coisa eram os falsos mestres, inimigos da igreja. Esses eram os piores, opositores internos. Eram pessoalmente imorais. Eles causavam divisões, promoviam divisões, e eles, motivados pela ganância, agiam no meio da igreja. Eram inimigos. E ainda são inimigos. Todo aquele que prega uma coisa que vai danificar o seu relacionamento com Deus é meu inimigo. Só que eu vou falar daqui a pouco o que fazer com o inimigo, tá bom? Calma, estamos só identificando eles. Né? O Marcos já pegou ali o 38, já estava municiando já.
Já ia sair daqui, já falou, o pastor falou que eu posso descer o dedo. Eu não falei isso. Outro inimigo da igreja, sabe quem é? Os anticristos, enganadores, heresias que estão vindo e destruindo naquela época e ainda hoje estão. O que o cristianismo é ideologia, né? É, pregada hoje sobre a homossexualidade é terrível, ela é anticristo. A apologia às drogas, ela é anticristo. Existem algumas coisas que a gente pensa que são coisas boazinhas, mas são coisas muito danosas. Festas. Por exemplo, o Halloween, na hora se comemorou. O Halloween parece uma festa inocente, mas ela tem a tendência, essas festas inocentes, esses princípios jogados no meio da sociedade, sabe o que são? São uma forma de normatizar o que é errado. Eu não estou falando que a gente tem que se isolar, mas a gente tem que abrir os olhos e descobrir o que é inimigo. Porque se a gente deixar, daqui a pouco a gente está dizendo que é normal, o que é imoral. Outro inimigo é o inimigo cósmico da igreja. Quem é o inimigo cósmico da igreja? Quem sabe? Hã? O diabo, pode falar. O capeta, o tapeta, como a Samara falava. Ele é o grande dragão, a antiga serpente que se chama de diabo, Satanás. Ele é homicida, ele é a besta, ele é o falso profeta, ele está manipulando todas as coisas, ele está sempre trazendo você para uma batalha espiritual terrível, constante. É o inimigo. Jesus também tinha inimigos. Jesus também tinha inimigos. Primeiro inimigo de Jesus, sabe quem é? É o nosso inimigo, Satanás. O adversário espiritual, quando ele estava começando o ministério dele. Ele é batizado e é levado para onde? Para guerrear no deserto com o inimigo dele. Não podemos ignorar o inimigo, cara. Você já viu crente que ignora o diabo? Tudo é muito tão normal. Ah, né? Todo mundo fica doente toda hora aqui em casa. E é normal. O carro quebra toda hora. Normal. Gente, pode ser que todo mundo fique doente. Pode ser que o carro quebrou. Mas você precisa discernir quando é o diabo. Você precisa saber quem é seu inimigo. Gente, eu vim aqui hoje sacudir você para você abrir o olho. Porque às vezes a gente está levando pancada que a gente não precisava estar levando. Se a gente soubesse quem está querendo dar. Eu briguei poucas vezes no colégio. Mas uma vez que eu briguei, eu lembrei agora. Eu estava bebendo água, naqueles bebedouros de colégio, assim, né? E com as menininhas do lado, as bonitinhas do lado, assim, e a gente conversando, eu fui beber água. Aí veio um cara e me deu um tapa na cabeça, eu bati naquele negócio, não me machucou, não sangrou, mas mexeu com o meu ego. Porque o pior golpe que você leva é o que você não espera. Você tá entendendo o que eu tô falando? Mas não vou contar o que aconteceu, não. Depois disso. Briga! Briga! Mas é porque quando você não espera, o golpe ele tem um efeito muito maior. Fala pro seu irmão assim, abre os olhos. Ele também tinha inimigos institucionais, sabia? Jesus tinha inimigos institucionais. A liderança judaica era inimiga de Jesus. Jesus muitas vezes deixou de ir para alguns lugares
porque ainda não era a sua hora. O que ele está falando? Ia matar ele. Eram inimigos. E existem alguns lugares que nós não vamos porque estão cheios de inimigos. Tem algumas pessoas que a gente evita porque elas vão nos fazer mal. Eu acho que esse último salmo de Davi, da primeira parte dos salmos, é muito importante porque ele abre nossos olhos para a gente enxergar melhor o que está acontecendo. Quero te dizer uma coisa: Deus quer prosperar você. Deus quer te abençoar. Mas se você não perceber os seus inimigos, o que ele te der vai se perder. Fala para o seu irmão mais uma vez, abre os olhos. Outro inimigo de Jesus era o mundo. Sabe de quem Jesus é amigo? Todo mundo fala, Jesus é amigo de todos. Ele não é amigo de todos. Ele falou, eu sou amigo daqueles que fazem a vontade do Pai. Quando que para Jesus, ele falou, eu dividi o mundo em duas partes. Aqueles que Deus me deu, que são as minhas ovelhas, que reconhecem a minha voz, e aqueles que não, que Deus não me deu. E eu não estou entrando aqui em predestinação, nada disso, mas estou falando que Deus ele tem amigos, mas ele também tem inimigos, o mundo. O mundo, ele falou, eles vão te perseguir. Quem persegue é inimigo. Eles vão te odiar. Quem odeia é inimigo, e às vezes a gente tem inimigo até dentro da nossa própria família. Eu sei que aqui não tem, aqui só tem gente muito iluminada que não tem inimigos. Mas Jesus tinha. Ele tinha inimigos, os falsos mestres eram inimigos de Jesus. Os traidores, como Judas, eram inimigos de Jesus. Mas até quem traiu Jesus, Jesus chamou de amigo. Porque os inimigos, no final das contas, eles estão abrindo uma oportunidade para Deus manifestar o que ele quer na sua vida. Então, quando o inimigo se levantar, não fica desesperado. Por isso que eu acho que a última pessoa que Jesus. Ah, não, tem mais dois. Que eu coloquei aqui, mas é uma das últimas, cara, se aparecer o inimigo, não fica desesperado assim. O pastor falou que eu tenho que fugir do inimigo. O inimigo vem, você se esconde. Não. Quando o inimigo chegar, começa a falar: vai vir uma saída, vai vir um escape, vai vir uma oportunidade. Alguma porta está por se abrir. Não importa quem vem contra mim, se ele vem contra mim, como está na promessa, aqueles que obedecem às regras do Senhor, vem por um caminho, mas foge por 7 caminhos. Outro inimigo que Jesus tinha, sabe o que é? A inclinação da humanidade. E tinha um inimigo que afasta Jesus. Pecado, a ira, a cobiça, a desobediência. Sabe, Jesus, ele transcende e nos ensina como lidar com tudo isso. Ele fala sobre a gente amar quem nos persegue, amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. A primeira arma que eu quero te entregar hoje aqui é a oração. O que fazer contra o inimigo? Davi, ele pede vingança divina e justificação pessoal. Né? Imagina, você tem um inimigo e você pede para que Deus faça alguma coisa. Assim, como nós somos cristãos, a gente tem que pedir o quê? Que tudo dê certo para o nosso inimigo, né? Que ele
Davi não. Davi era sincero. Só que Davi, em nenhum momento, se posicionou contra o seu inimigo de forma agressiva. Davi não gritou. Davi, na verdade, poupou os seus inimigos. Porque ele acreditava que quem ia fazer, sabe quem era? Deus ia fazer justiça. A Bíblia fala que a justiça do homem impede a justiça de Deus. Toda vez que você faz justiça com as próprias mãos, Deus não faz mais nada. Então, beleza, seu inimigo aparece, e aí você fala para ele vai ouvir poucas e boas agora. E aí você chega, você não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Vocês estão entendendo? Estou falando de Jesus. E Davi e a igreja aprenderam algumas coisas. Eu não preciso me posicionar violentamente contra o meu inimigo. Não é assim que a gente vence. Fala para o seu irmão assim, poxa vida, você não pode bater no seu inimigo. Cara, ele apela para a justiça divina, para a justiça do Senhor, a igreja. Sabe o que o Senhor, a gente pode aprender com a igreja do Novo Testamento, ou a igreja primitiva, ela trabalhava com algumas coisas. Sabe uma coisa que ela trabalhava contra os inimigos dela? Ela rejeitava, discernindo os inimigos internos, rejeitava os falsos mestres, deixava claro o seu posicionamento de fé. Aquilo que o seu inimigo prega for contra aquilo que você acredita, você precisa deixar claro o seu posicionamento de fé. Não é ser chato, mas é se separar. É ter discernimento e rejeitar o falso ensino, recusar a hostilidade ou as boas-vindas ao mestre do erro. É o que eles faziam. Ele falou assim, esse nem é menos saudai. Porque saudar era você parar e conversar. Não era só falar oi, não. Assim, essa é uma mensagem esquisita, que não parece com aquilo que a gente acredita sobre o Evangelho. Mas é o que eles faziam. Você precisa se posicionar contra aquilo que está vindo contra a sua fé. Muito simples, eu entrei com a Simone para ver um filme. Um filme muito legal, muito bem produzido. E de repente a bruxa que estava lá no filme começou a falar mal contra a divindade, contra Jesus, contra Deus. Eu olhei para a Simone olhou para mim, a gente levantou e a gente perdeu o ingresso. Porque eu não vou ficar no lugar onde está sendo pregado uma coisa contra o meu Jesus. Simples assim. A gente precisa ter discernimento. Porque a gente precisa entender que se posicionar contra não é simplesmente abandonar. A Bíblia fala, e aí fala de abandonar, pessoas que se dizendo cristão cometem os erros e pregam uma vida dissoluta a essa pessoa, ele fala para você se apartar dela. Se apartar dela. Mas pessoas que não têm a sua fé, ele fala assim, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, a oração de Jesus, mas os livre do mal. Sabe por quê? Porque se o sal não tiver onde está insípido, como vai salgar? Se a luz não chegar no meio das trevas, como que vai ter luz? Se ninguém pregar, como vai ter alguém que se converta? Então a gente precisa entender que o posicionamento da igreja, ele era contra aquilo que feria a fé, mas nunca contra
aqueles que estavam perdidos. Vocês estão entendendo a diferença? Se posicione dentro da sua fé, mas nunca corte o laço com aqueles que podem ser salvos por Jesus. É isso que eu estou dizendo. Permaneça, permaneça. Sabe como Jesus fazia? Jesus praticava o bem, o amor aos perseguidos e até aos inimigos externos. Ele não pagava mal por mal ou injúria por injúria. Isso é muito esquisito. Porque a gente está falando de inimigos. Ele ensina, por exemplo, se o seu inimigo tiver um tapa de um lado da sua face, se oferecer a outro. Ele fala para você pagar o mal que te dão com o bem. Esse é o jeito de a gente lidar com inimigos. Vocês pensavam que eu ia liberar com geral, né? Liberar, vamos falar mal, vamos brigar, vamos. Não. A arma que nós temos contra os nossos inimigos se chama compaixão, amor, oração, misericórdia. Mas eu preciso saber quem é meu inimigo. Porque é diferente o amor que eu dou para o meu amigo Asaf do que eu dou para o meu inimigo que vem fazer mal contra mim. Porque para o Asaf eu não dou só o meu amor. Eu me abro. Eu deixo ele ser parte de quem eu sou. Para o meu inimigo, eu libero o amor, mas eu me protejo. Eu não dou acesso ao meu coração. Quando Pedro corta a orelha daquele que veio para o prender, ele coloca a orelha no lugar. A posição de Jesus mais agressiva foi quando ele entrou na casa do pai e ele vê um bando de cambista, ele vai derrubando as bancas e pega o chicote, quebrando tudo. Mas ele não agrediu pessoas, ele mostrou sua opinião de forma veemente. Às vezes a gente tem que dar uns berros. A gente não precisa agredir, a gente precisa orar. Porque a vingança vem de quem? Fala comigo, a vingança vem de Deus. Então abre os olhos com o seu inimigo. Ele não há violência, mas ele sempre trabalhou com uma disposição mental de gerar um ambiente de paz. Sabe com quem Jesus era violento? Sempre foi? Com o capeta. Com o diabo, às vezes você tem que parar e dar uns gritos com ele. Você tem que botar ele no lugar dele. Ele falou: esses camaradas, Jesus, estão vindo, Deus, estão vindo contra mim. Mas você, aí é tremenda essa parte. Ele fala: tu, porém, Senhor, compadece de mim. Levanta-me para que eu lhes pague segundo o que merecem. Olha só. Ele falou: Senhor, compadece de mim, me levanta dessa cama para que eu pague para eles o que eles merecem. Quando eu leio esse versículo sem ler o próximo, parece que Davi está falando assim: eu vou levantar dessa cama e eu vou lá, eu vou pegar eles. Mas olha o que ele fala: com isto conheço que tu te agrada de mim e não triunfar contra mim o meu inimigo. Mas qual era o triunfo do inimigo? Que eles estavam falando que Davi ia morrer. O triunfo era ele não morrer. Só isso. Não precisava bater ninguém, ninguém precisava morrer. Ele falou: se o Senhor me abençoar, eu já venci. Entende? Parece até aquela música: quem me viu na prova e não me ajudou. Mas parece mesmo, porque ele está falando assim: eles vão ficar olhando lá de baixo e vendo que eu tô, mais ou menos, né? Mas assim, que eu venci. Eles vão falar assim: cara, o que a gente falou dele não aconteceu. Deus é com esse cara.
A maior vitória que você pode ter contra o seu inimigo é se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. É uma referência para essa geração. E quando ele precisar, você paga um café para ele. Tá entendendo o que eu tô falando? Quem tá entendendo, diga amém. Aí ele vira. Cara, isso é incrível. Davi é muito incrível. Ele fala: quanto a mim, tu me sustém na minha integridade. Ele acabou de falar que pecou, mano. Ele falou: mas quanto a mim, o Senhor me sustenta na minha integridade. E me pões a tua mão, e me pões a tua presença para sempre. Eu quero ficar contigo, Deus. Eu quero ser íntegro, eu quero fazer o que é correto. Porque Davi pecou, mas ele pecou. Fala comigo, pecar estava no passado. O arrependimento está no presente. Pequei, Senhor, me perdoa. Eu quero andar em integridade diante de você. E já foi. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém. Davi, ele lida com elementos importantes com a seriedade certa. Eu queria que você abrisse os olhos, porque a guerra está acontecendo. Sabe, pode trazer essa aí. A guerra está acontecendo. As coisas estão acontecendo. E eu e você precisamos. Eu não estou falando da guerra só que está acontecendo, estou falando da guerra à sua volta. Você tem tantas batalhas, tantos desafios. A sua comunidade de fé tem tantas batalhas, tantos desafios. A sua família tem tantas batalhas, tantos desafios. Os seus amigos, o seu círculo, aquilo que o Senhor te deu para cuidar como jardim, tem tantos desafios e você não pode ficar sentado como se nada tivesse acontecendo. Você precisa identificar o inimigo para lutar com ele com amor. E a primeira coisa é a oração. Orai pelo que vos persegue. Fala, dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado, fala assim, dá um sorriso bem bonito, fala assim, ora pelo que você persegue. Deus está falando para você, se levanta, é hora de guerrear. E quando a gente pensa em guerra, a gente pensa em pancada. Mas quando eu olho para o que Jesus está ensinando para a gente, eu vejo outra coisa. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus dizendo para a gente, é hora de você se posicionar em amor contra aqueles que vos perseguem. Sabe como Jesus venceu? Orando, mas se entregando numa cruz. Chegou a hora de a gente se entregar.